Foi um ocorrido há tempos, em uma cidade bonita, simples e cheia de leveza, Florença, em Itália. Um lugar onde um famoso médico tinha presença, conhecido por Akerman, fazia sucesso. Tanto era por seu exímio talento, quanto uma gentileza e sabedoria incalculável. Era comum que pessoas de todo o mundo se deslocassem de seus países para consultá-lo, quase como um anjo que recuperava a vida de crianças presas por um fio, tão perto de seus últimos suspiros. Pois bem, esse homem afortunado com tal habilidade teve um filho, ou melhor, uma filha, uma criança bonita, com um olhar puro que nunca abandonou. Ganhou o sobrenome de sua mãe e também o nome que a mãe de seu pai recebeu. Mas havia um porém. Por maior que fosse a quantidade de inteligência e carisma que a menina possuísse, sua vida tão curta já estava comprometida. Ninguém imaginou que logo a filha de um cirurgião tão renomado estivesse tão próxima de ir embora, mal tendo chegado. Mas não custava tentar salvá-la, assim como fizeram com todas as outras crianças que pelas suas mãos passaram. Se ele pôde trazer esperança para as outras famílias, por que não conseguiria fazer o mesmo pela sua? Mas ele tinha duas escolhas: tentar seu melhor para salvar sua filha, ou deixá-la morrer sem fazer absolutamente nada. Pensou nisso por dias. Como poderia ele deixar que ela morresse sem mais nem menos? Deixaria que partisse sem dar uma chance ao que sabia fazer de melhor na vida? Conseguiria lidar com a amargura e o peso da dúvida que estaria fadada a carregar pelo resto dos dias? E ao mesmo tempo, o quão pior poderia ser descobrir que ela morreu por sua incompetência, se não fosse bom o bastante, e até um mísero erro, o menor deles, seria o bastante para acabar de vez com a pouca esperança que restava. A conclusão final estava jogada sobre seus ombros, tendo um peso absurdamente alto. Parecia tão insuportável que mal se dava conta. Mas já havia feito uma escolha. Pareciam haver 1000 agulhas fincadas em seu cérebro. Tamanha era a responsabilidade de escolher o risco. Porém, iria seguir em frente. Na sala em que não só ele, mas outros colegas de trabalho se encontravam, havia um clima pesado e apreensivo, de tal modo que não conseguiram evitar, uma vez que até mesmo o melhor dali estava em receio. Soube através de exames que seria muito mais difícil que das outras vezes, mais complicado e com uma sensação de perda, anseio e angústia muito maior. Já havia chegado na hora certa, o momento em que tudo seria decidido, então voltar atrás não era uma escolha. Respirou fundo quando a ponta das mãos entraram em contato com o corpo pequeno. Começariam agora. Todos estavam muito mais concentrados que o comum. Não é como se em operações anteriores não dessem tudo de si. Sempre o faziam. Porém, dessa vez, algo a mais. Puxava e cobrava com mais força. Uma pressão que sufocava, mas ao mesmo tempo era leve. Sequer paravam para ver uma troca de olhares. A concentração era total e ninguém, absolutamente ninguém, parecia afim de incitar uma distração, por mínima que fosse. Foram horas e horas de pura dedicação. O tempo parecia escorrer, torturando e desafiando a sanidade, como numa brincadeira de resistência. Quem seria o primeiro a desistir e deixar que tudo fosse por água abaixo? Faltando pouco para finalizarem, aumentaram a dedicação, se é que isso fosse possível, mas impuseram. Até os últimos detalhes possíveis deram o seu máximo. Mas, ainda assim, não havia sido suficiente. Mesmo depois de tanto, a menina não conseguiu aguentar. E bem, como explicar um sentimento de perda sem usar todas as palavras já óbvias, sem passar a impressão de algo aparentemente superficial? Não há uma outra maneira. Naquele momento em que o coração da menina parou de bater, o Akerman deixou as mãos caírem ao lado do corpo. Não sabia se era pelo extremo cansaço ou a sensação de sufoco que lhe agarrava a garganta.
O mais provável era que ambos o consumissem. Também não havia um porquê para segurar o choro. Se sentia doloroso demais, quebrado demais e insuficiente demais. Sabia que todos deram tudo de si, mas nem mesmo tudo foi o bastante. De certo modo, tiveram um momento de silêncio necessário, o sinal de respeito após o grande esforço que tiveram, para logo em seguida seguir com o processo de uma operação que falhou. Saíram um por um, mas o Ackerman se manteve. Ele parecia apegado demais à ideia de sua derrota ou do seu fracasso. Era como se ele não tivesse sido capaz de se conformar com seu erro, mesmo sabendo que não havia. Ninguém tinha errado em momento nenhum. Não tiveram culpa. Mas ainda assim, ele era humano. Como poderia evitar de se sentir assim, logo por quem seria capaz de dar a sua própria vida? Apoiou a cabeça na cama, próximo de onde a menina estava deitada, e despejou por palavras o que sentia. Ao menos ele tentou. Tentou se expressar, mesmo incapacitado. As palavras deixaram de vir quando tomou coragem para olhar no rosto dela uma última vez. Quando fez, não pôde segurar mais que 10 segundos sem voltar a desabar. E nem fez ideia de quanto tempo passou ali. Apenas precisava deixar que metade daquele sentimento fosse expressado. Porque sair, ele não iria. Porém, entre um breve momento em que os soluços foram pausados, ele ouviu limpo e claramente uma voz calma, ainda que falha, dizer: "Por que você está chorando?" O estado de transe pareceu infinito, de tão longo que foi. Não era para menos, sim? Demorou também para levantar os olhos e encontrar os da garotinha, que pareciam muito mais brilhantes do que antes. Ele notou ali o aspecto de alguém que houvera acabado de voltar à vida, mesmo que seu coração houvesse parado durante horas. No fim, ele sorriu, meio desacreditado e plenamente feliz. Acreditar em seu potencial é a primeira regra para conseguir ser bem-sucedido. No fim, seu esforço também é a parte principal. Não duvide de si, por mais inacreditável e inevitável que seja a situação. Tá tudo bem ter medo. E tomar uma decisão difícil pode e precisa atribuir ajuda. Pense com calma e tudo fica bem.